Bem-vindos à quarta edição do projeto Era Uma Vez. No vídeo anterior da nossa jornada em busca de sentido, nós falamos sobre a apatia que envolve o prisioneiro do campo de concentração, que é aquele ambiente que desvaloriza tanto a vida humana e influencia a pessoa de tal modo que ela é tomada de insensibilidade e indiferença em relação aos outros prisioneiros e também em relação a si mesma. Mas ela precisa necessariamente sucumbir a essas influências? Será que a pessoa não pode reagir de outro modo frente às condições de vida no campo de concentração? A experiência vivida pelo próprio autor, que foi um prisioneiro, e a observação psicológica mostraram que a pessoa pode agir fora daquele padrão de desvalorização de si mesma, dos demais e da vida. Há suficientes exemplos, muitos deles heróicos, que demonstram que continua existindo um resquício de liberdade do espírito humano, um resquício de atitude livre do eu frente ao meio ambiente, mesmo nessa situação de coação aparentemente absoluta, tanto exterior como interior. Aquilo que sucede interiormente com a pessoa, aquilo em que o campo de concentração parece transformá-la, revela ser o resultado de uma decisão interior. Em princípio, portanto, toda pessoa, mesmo sob aquelas circunstâncias, pode decidir de alguma maneira no que ela acabará sendo em sentido espiritual. A liberdade espiritual do ser humano, a qual não se lhe pode tirar, lhe permite, até o último suspiro, configurar a sua vida de modo que tenha sentido. O autor fala de prisioneiros que caminhavam de barracão em barracão, dando aqui uma palavra de carinho, entregando ali uma última lasca de pão. E mesmo que tenham sido poucos, não deixou de ser uma prova de que no campo de concentração se pode privar a pessoa de tudo, menos da liberdade última de assumir uma atitude alternativa frente às condições dadas. A certa altura, o autor diz que já estava tão debilitado e sabia que se acabaria em pouquíssimo tempo se fosse para mais um comando de trabalhos forçados. E já que iria morrer, eu queria que a minha morte tivesse sentido. E então ele se voluntariou a prestar assistência médica no setor de tifo exantemático. O tifo exantemático é uma doença transmitida pelas fezes do piolho que penetram no organismo do homem. Os sintomas vão desde febre alta, dor de cabeça, calafrios, até delírio, pneumonia, colapso circulatório, entre outros. Alguma espécie de ajuda a meus companheiros enfermos, na qualidade de médico, sem dúvida, me parecia ter mais sentido do que morrer como trabalhador braçal e ineficiente que eu era então. Não há sentido apenas no gozo da vida. Também há sentido naquela vida que, como no campo de concentração, dificilmente oferece uma chance da pessoa de se realizar criativamente em termos de experiência, mas que lhe reserva apenas uma possibilidade de configurar o sentido da existência. E essa possibilidade consiste precisamente na atitude com que a pessoa se coloca face à restrição forçada de fora sobre o seu ser. Se é que a vida tem sentido, também o sofrimento necessariamente o terá. Afinal de contas, o sofrimento faz parte da vida de alguma forma, do mesmo modo que o destino e a morte. Pela maneira com que a pessoa assume o seu destino inevitável, assumindo com esse destino todo o sofrimento que se lhe impõe, revela-se, mesmo nas mais difíceis situações, mesmo no último minuto de sua vida, uma abundância de possibilidades de dar sentido à existência. Dependendo da atitude que tomar, a pessoa realiza ou não os valores que lhe são oferecidos pela situação sofrida e pelo seu pesado destino. Sempre e em toda parte, a pessoa está colocada diante da decisão de transformar a sua situação de mero sofrimento numa realização interior de valores. Mas o que leva a pessoa a ser capaz de configurar a sua existência de modo a que ela tenha sentido, ainda que diante da dor? É sobre isso que nós vamos falar no próximo vídeo.